Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que inclusive abraçou muito essa causa e trouxe muita inspiração quando esse projeto ainda estava apenas no papel. E aí, doutor San Gabriel, quais são as expectativas para esse episódio de hoje? E nos fala um pouco da nossa terceira convidada. As expectativas são gigantescas, Dr. Warley, porque a nossa convidada de hoje é uma advogada atuante no âmbito civil e no direito do trabalho. Também é pós-graduada em Direito Civil, em Sucessões e Família. Seja bem-vinda, doutora Franciela Medeiros. Muito obrigada, Warley, Dr. San Gabriel. A satisfação é toda minha. Eu estou extremamente grata pelo convite e admiro bastante esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Acho que é importante, né, para poder levar para a sociedade esse outro lado, né, da advocacia, que é a história de cada advogado, como que é se desenvolver nas suas áreas, quais são suas dificuldades, quais são suas expectativas. Então, eu estou muito grata e feliz de estar aqui hoje com vocês. Doutora, nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco hoje, de embarcar nessa jornada e, claro, deixar os nossos agradecimentos pela doutora sempre ter nos apoiado, nos incentivado em tirar esse projeto do papel e estar aqui hoje, né? E eu gostaria de começar esse episódio sabendo um pouco da sua trajetória, como que foi tudo isso, o que despertou na senhora o interesse de embarcar nesse mundo do direito? Eu gostaria de falar resumidamente quem é Franciela. Eu sou uma menina que nasceu no interior, em Cachoeira Alta, Goiás, filha de pai e mãe lavrador. Então, meus pais são pessoas maravilhosas, mas são pessoas analfabetas. A minha introdução na escola, o meu início, a maioria foi em fazendas, escolas na fazenda. E por vezes nós viemos morar na cidade e eu tive que morar com alguns parentes para conseguir continuar os meus estudos. Sempre quis muito, eu sempre fui sonhadora desde criança. Sempre quis muito terminar os meus estudos. Eu acreditava que, através da educação, eu poderia ser alguém melhor ainda do que os meus pais já me passavam, porque deles eu tive toda a educação com relação a caráter, a ser uma pessoa honesta, a acreditar e lutar. Então, assim, fui criada ali no município de Itarumã, Goiás, saí de lá com 16 anos de idade, fiz até o 9º ano do ensino fundamental ali, e fiquei afastada da escola, fiquei afastada por mais de 5 anos. Fui mãe muito jovem, fui mãe com 18 anos de idade, e isso dificultou um pouco o meu retorno, mas eu nunca pensei em desistir, em deixar os meus sonhos de terminar os meus estudos, de cursar uma faculdade. Então, depois de 5 anos, já morando em Rio Verde, Goiás, eu retornei aos estudos, mesmo com filho pequeno e com muitas obrigações. No EJA, fiz ali o 1º, 2º e 3º ano, concluí os meus estudos. Fiquei 1 ano afastada e depois ingressei no curso de Direito. Doutora, realmente foi um início muito difícil, mas o que incentivou a doutora a continuar, a tentar vencer através do estudo? Sabe o que é interessante? Hoje, olhando a minha trajetória, em todos os momentos que eu vivi, eu nunca achei eles difíceis. Porque eu sempre tinha pessoas ao meu redor que eu acho que via dessa mesma forma que você me perguntou. E davam um amparo. Eu sempre tive algum incentivo de alguma forma. Ou alguém que falava, não, você não vai desistir dos seus estudos, vai morar aqui em casa, né, enquanto seus pais estão trabalhando, uma tia ou alguém assim. E em nenhum momento eu pensei em desistir. Eu só ia. Então, nessa trajetória dos 16 anos até os 25, eu fiz um curso de cabeleireira, que eu fiquei por muitos anos atuando como cabeleireira, e eu tinha muitos clientes em Rio Verde, Goiás, que eram da área do direito. E o mais interessante é que um dia, eu pensando, qual curso eu vou fazer? Eu sempre tive uma inclinação para o direito, mas eu não tinha decisão. E um dia eu no telefone resolvendo a situação e estava com a cliente advogada sentada na minha cadeira. Quando eu desliguei o telefone, ela deu um grito, foi muito engraçado. Ela gritou assim, Fran, você é uma advogada nata, você vai ter que fazer o curso de Direito e eu vou te ajudar. Você vai ter vestibular agora e você vai fazer. Eu pago para você o vestibular. Meu coração se encheu de alegria. Aí eu pensei, gente, Neilair Maura é o nome dela. Eu falei assim, se essa advogada que eu admiro tanto está vendo isso em mim, eu devo realmente ter capacidade, né, para ser uma advogada também. Acreditei naquela influência dela naquele momento, me inscrevi no vestibular,
e passei. Quando eu passei, eu liguei pra ela e falei, Neilaíra, eu passei, eu vou cursar direito. Aí ela falou assim, agora eu vou me preocupar em te ajudar a pagar a faculdade. Eu falei, não precisa. Desde que você me falou que eu tinha capacidade para ser advogada, eu comecei a guardar o dinheiro. Eu tinha dinheiro para 2 meses da faculdade. Eu falei, Deus proverá, eu vou trabalhar e eu vou conseguir. E assim eu comecei o curso de Direito. Eu cursei Direito lá na Faculdade Objetivo, em Rio Verde, em 2011. Terminei na turma no final de 2015. E sou uma goiana nata. Então, assim, eu nasci em Goiás e fiquei em Goiás até 2016. Aí eu encerrei o curso e vim morar em Mato Grosso, né? Aí quando eu vim morar em Mato Grosso, eu iniciei os estudos para a OAB, que para mim também eu admiro muito quem passa de primeira, quem vai ali no 9º ano e passa, assim como vocês. Mas para mim não foi tão fácil. Eu comecei a fazer cursinhos, estudar, fiz uma vez, não passei, fiz outra vez, não passei, não desisti. Passei na primeira fase. Quando eu passei na primeira fase, fiz a segunda fase. Fiquei por pouco, não passei. Fui para repescagem. Eu falei, eu vou estudar dia e noite, mas eu vou passar. Eu não me permito voltar para a primeira fase e eu vou advogar. Eu serei uma advogada, eu sou uma advogada. Passei na segunda fase em agosto de 2017. Agosto ou setembro. E o mais interessante é que nesse dia eu estava na banca do Tribunal do Júri, onde estava o Dr. Rui Barbosa, Dr. Jaime de Carvalho. Só as lendas, hein? Só as lendas. E tinha outros advogados muito importantes nesse dia. Eu estava sentada do lado como uma estagiária para aprender. E eu estava naquela ânsia, né? Porque dava para sair o resultado. E tinha uma advogada que estava assistindo o júri que sabia que ia sair a lista e sabia que eu estava esperando o resultado. E eu estava sentada e ela me gesticulou para mim falando, você, alguma coisa. E eu não entendi. Aí quando ela falou, você passou, seu nome está aqui. Tava bem no momento do auge do júri. Eu não aguentei. Eu levantei, fui no banheiro. Eu chorei de alegria, porque eu tava esperando por aquele resultado. Eu já sabia daquele resultado, porque eu me preparei para aquele momento, mas quando você escuta, passou na OAB, é um alívio muito grande. Foi um dia maravilhoso. Quando eu voltei, promotor, juiz, advogados, todos ali me deram os parabéns. Eu sabia que eu merecia aqueles parabéns, porque foi bem toda a minha trajetória, toda a minha história. Então, foi até aí, né? Foi quando eu peguei a minha carteirinha da OAB em novembro. Já logo em dezembro foram as férias forenses, né? E eu iniciei a trajetória prática mesmo no direito no início de 2018. Doutora, e como foi essa transição de concluir o ensino médio através do EJA e já, depois de um determinado período, ingressar na faculdade? Sim, o tempo que eu fiquei mais afastado dos estudos foi entre o 9º período do ensino médio e o primeiro ano, que eu fiquei um pouco mais que 5 anos. Aí já no EJA eu concluí em 1 ano e meio, que a cada 6 meses concluí 1 ano. Aí nesse intervalo de 1 ano, eu fiquei na dúvida qual curso eu faria, já inclinada para o curso de Direito, mas não tinha certeza. Então eu fiquei 1 ano entre o fim do ensino médio e o início do curso de Direito. E como eu já falei para vocês aqui, depois que eu iniciei o curso de Direito, a faculdade, o valor da faculdade me pesava um pouco. E quando foi no 4º período, ali no 2º ano, estava bem puxado para mim. E eu pensei, não posso desistir, eu não vou desistir. Foi aonde eu fui financiar o meu curso pelo FIES e eu consegui financiar o meu curso 100% sem avalista. Eu continuo pagando até hoje. Termino de pagar o curso através do FIES em 2027. E foi assim, foi maravilhoso para mim, porque foi através daí que eu consegui concluir, naquele momento. E por diversas vezes, para mim, nessa época da faculdade, realmente olhando foi um pouco puxado, porque eu trabalhava o dia todo, saía da faculdade, como tantos, né? Tantos aí fazem dessa forma. Saía do salão, ia direto para a faculdade, por tantas vezes eu dormia em cima da cadeira, porque estava muito cansada. Finais de semana estudando, fazendo trabalho, mas desistir nunca foi uma alternativa para mim.
Eu tinha certeza que eu ia concluir. Então essa vontade de cursar o curso de Direito sempre veio desde criança ou ela foi advinda com o tempo? Eu sempre fui do tipo de defender as minhas causas e as causas de quem estava próximo de mim. Mas eu não sabia exatamente que a minha inclinação era o direito. Já depois de estar terminando ali o EJA, havia possibilidade maior eu cursar o direito, mas não era uma certeza. Ele estava naquela dúvida, porque eu tinha um salão, já atuava desde os 16 anos, eu tinha uma clientela formada, então é muito difícil você desistir de algo para reiniciar outra profissão. Mas quando aquela cliente que eu admirava tanto na esfera do direito me deu todo o incentivo, dizendo para talvez ela não saiba, mas ela foi responsável por hoje eu ser advogada. E não foi pelo dinheiro ou por qualquer outra coisa, foi por ela acreditar em mim e falar para mim que eu tinha, né, essa inclinação, que eu poderia ser uma advogada. Então, ali eu tive a certeza, porque alguém que eu me espelhava, que eu achava que era um excelente profissional, falou que eu era capaz. Foi decisivo. E nesse período da faculdade, a doutora chegou a estagiar? Então, no período da faculdade, o meu único estágio foi dentro do núcleo da faculdade. E nessa época, eu fiz visita ao presídio uma única vez. Eu só ia nos estágios obrigatórios mesmo, porque eu não tinha essa disponibilidade para poder sair, abandonar ali a minha profissão e fazer algo, né, estagiar no escritório, para poder ficar mais próximo da área que eu queria atuar. Então, assim, foi só no estágio obrigatório da faculdade, no núcleo da faculdade. Então a doutora estava ali no tribunal do júri, acompanhada dos demais colegas, inclusive grandes nomes da advocacia. Doutor Rui, que esteve aqui conosco no nosso primeiro episódio. E aí então o ano se encerrou com o recesso judicial e a doutora iniciou o ano de 2018 aprovada no exame da ordem com a sua carteira em mãos. E como que foi esse início na carreira da advocacia? A doutora já tinha em mente quais áreas seguirem ou foi um momento de descoberta profissional? Boa pergunta, porque eu não vou romantizar esse momento. Quando a gente começa, de fato, a atuar na advocacia, você fala, e agora? Qual a área eu vou atuar? E eu tinha um espelho, né, já de um profissional maravilhoso, extenso, gigante, que é o Dr. Rui, do meu lado, na esfera penal. E até então, até o meu TCC foi sobre o Tribunal do Júri. E eu pensava, vou atuar mesmo na esfera penal. Mas com o tempo na advocacia, até fiz uma pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, sou pós-graduada. Entendo bastante da área. Sempre que vem algo, eu já imagino a tese, qual seria a defesa. Mas, no contexto geral, no que eu fui trabalhando, os clientes que eu fui atendendo, eu me apaixonei pela esfera civil, especialmente em direito de família e sucessões. Tanto é que fiz uma pós-graduação nessa área. Hoje, de 100% dos meus atendimentos, posso dizer que pelo menos 80% é nessa área. Atuo muito na área de divórcio, de inventários, alimentos. No trabalho também, atuo bastante na esfera trabalhista. Mas não é fácil, não, porque é muita incerteza. No início te causa muita incerteza. Cada fato que vem pra gente, até hoje mesmo, o advogado ele tem que estar sempre atualizando, estudando, se aperfeiçoando. Mas, como eu já contei pra vocês desde o início, eu sou uma pessoa que sempre busquei muito, independente do que eu esteja fazendo. E hoje eu me dedico 100% na questão do meu trabalho, às causas dos meus clientes. Então, eu me aperfeiçoo, eu busco e eu entrego um bom trabalho. Eu considero que eu entrego um bom trabalho e é isso. No início não é fácil, mas a gente vai se adaptando, estudando e entregando o resultado para os clientes, é isso. Doutora, realmente é muito desafiador o início na advocacia. Hoje, no momento que a senhora se encontra como profissional, teria algo que a senhora olha lá para trás e pense, poxa, hoje, no momento atual que eu estou como profissional, eu teria feito diferente isso lá atrás? Então, Arley, eu acho que não daria para ser diferente. Porque desde o início, olhando a minha história, a minha trajetória, eu acho que foi necessário cada passo que eu dei. E não tinha como ser menos ou mais, porque eu fiz dentro das minhas possibilidades, o que estava ao meu alcance naquele momento, já para alcançar o meu objetivo. E como profissional, eu cuido muito, sempre que vem um cliente, para
para realmente pegar algo que o cliente tem direito, que é amparado, entendeu? Não só pelo dinheiro, eu acho que isso é importante. Acho que a advocacia séria, a responsabilidade com o resultado que você pode entregar dentro do direito que o cliente tem, né? Eu acho que não tem algo que eu não faria. Porque o que eu não faria, eu já dispensei várias vezes quando chega até mim. Acho que a resposta correta seria essa. E hoje, na advocacia, a senhora se sente realizada? A senhora acha que chegou onde gostaria de chegar? Acredita que ainda tem muito chão para percorrer? Eu me sinto realizada até então, mas eu sou do tipo de pessoa que acha que eu tenho que estar sempre aprimorando e aprendendo. Estou iniciando agora uma pós-graduação em Direito Imobiliário para agregar já aos processos que eu tenho, aos clientes que eu atendo e também, né, para estar sempre aí atualizando. Eu acho que é sempre importante, né, porque o direito está em constante movimento. Sim. Tanto é, uma deixa aqui nessa resposta, que quando eu terminei o curso, assim que eu iniciei os meus estudos para a OAB, mudou. O direito do trabalho praticamente mudou 60% do que era. Então, comecei do zero. O Código Civil também tem alterações, então o direito está em constante movimento e o advogado tem que estar sempre atualizando. Doutora, a senhora narrou que durante a faculdade não tinha tempo para estagiar, e aí fazia apenas estágios obrigatórios, né, ali no núcleo de prática jurídica. Então, doutora, obviamente, não teve estágios na advocacia, né, no fórum, na defensoria pública e nem no Ministério Público. A doutora encontrou dificuldade, né, quando passou a exercer a advocacia por não ter feito um estágio justamente na prática? Certo. Quando eu vim morar em Mato Grosso, isso em 2016. Eu passei no exame da ordem em 2017 e comecei a atuar em 2018. Nesse tempo, eu já vinha para o escritório para estudar, né, fazer os cursinhos para o exame da ordem, então eu já estava tendo certo contato no escritório de advocacia, e o que me ajudou muito. Mas, de fato, a realidade prática do escritório é diferente da teoria de sala de aula, né? E como você falou, é um contato mais frio, mesmo no núcleo, né? Às vezes, 4 alunos para um caso é diferente. Há uma certa insegurança, eu diria, no início, mas nada que com estudo e muita responsabilidade a gente não consiga resolver. E foi assim que eu fui ganhando experiência. Doutora, são 9 anos de carreira jurídica como advogada aqui na comarca de Peixoto. Durante esse tempo, houveram casos que marcaram sua história, ficaram na sua memória, que a senhora acha que vai carregar por um bom tempo ainda na sua lembrança? Com certeza. Um dos primeiros casos da esfera de família que eu comecei a atuar como advogada, eu acho bastante interessante. Um marido deu um tiro na esposa e fugiu. Ela ficou tetraplégica. E aí eu entrei com a ação, estava já tudo pronto, peticionado, para ingressar com a ação de divórcio e partilha de bens. Nesse interim, descobre-se que o marido estava foragido da polícia. Ele tinha suicidado e foi enterrado como indigente. Mudou completamente a história. Eu tive que ir atrás de delegacia, buscar, fazer boletins de ocorrência. Esse esposo falecido, que foi enterrado como indigente, não tinha parente próximo aqui. Tive que buscar o Ministério Público para buscar um parente mais próximo para fazer exame e descobrir que realmente, né, ficar certificado que realmente era ele que tinha sido ali enterrado como indigente. A partir daí, uma ação que era para ser uma ação de divórcio se tornou uma ação de inventário. Então, isso me marcou bastante. E nessa mesma situação, os filhos do falecido também não eram filhos dele, já existia uma outra ação de reconhecimento de paternidade, então foi bem complexo para a minha área. Outras ações, assim, o que me marca muito na área que eu atuo, independente, não atuo só a favor de mulher, eu sempre falo, eu atuo a favor do direito. O que me procurar, sendo o homem ou a mulher, eu vou defender da mesma forma. Eu não tomo partido, né? Eu faço a melhor defesa dentro do direito do meu cliente. Então, muitas mulheres
que são minhas clientes, hoje em dia a maioria são mulheres. Os homens, na questão de divórcio, ocultam muito o patrimônio. Então isso me marca bastante. Já teve casos de mulher que saiu com patrimônio milionário em um divórcio, numa separação, sem nada. E durante a ação, no decorrer da ação, ela adquiriu alguma doença, faleceu. Então são coisas que me marcam. Como mulher, eu sou mulher, e como profissional, que me faz pensar o quanto as pessoas precisam entender melhor os seus direitos, resguardar os seus direitos. Eu acho que basicamente é isso, que me marca todos os dias, que me move todos os dias. Por isso que eu acho que eu sou tão apaixonada pela área da família, porque são casos diferentes, né? Teve um cliente que me procurou, ele convivia com a esposa dele já há 5 anos. Quando ele foi conviver com ela, ela tinha uma filha de 1 ano de idade, com uma outra pessoa, e ela, muito jovem, faleceu. Ela teve uma morte súbita e faleceu. Ele enterrou a esposa no domingo, na segunda-feira ele me procurou, desesperado, com medo de perder a guarda do que ele considerava filha, né? Que entendia como filha e que ela entendia como pai. Já tinha perdido a esposa, e nesse dia seguinte já correu o risco de perder a filha. Então eu pedi para ele, eu preciso da certidão de óbito para ingressar com uma ação de paternidade, né, socioafetiva. Ele não tinha ainda feito a certidão de óbito. O medo dele era tão grande de perder essa filha que ele veio buscar um resguardar jurídico. Então, nesse momento, eu vi o quanto a advocacia ela é além do dinheiro, além dos honorários. Porque eu consegui auxiliar, consegui em 4 dias demonstrar em uma tutela de urgência que aquele era o pai, né, de fato. Aquela criança que tinha perdido a mãe, uma criança de 6 anos de idade, que não entendia outra pessoa como pai, não poderia correr o risco de perder aquela figura paterna no momento que ela tinha perdido a mãe. Então, acho que esses são os fatos que me marcam. No meu cotidiano existem inúmeros, né, porque eu atuo basicamente nessa área. A advocacia, ela tem isso, né, de nos ensinar não só a ser mais profissional a cada dia, mas também nos ensinar também a ser mais ser humano a cada dia. Exatamente. Não é mesmo? Doutora, diante de uma história marcada por persistência e garra, quais os seus recados para quem está começando, para quem acabou de começar, também para os jovens advogados? Não desistam de conquistar os seus sonhos, porque dificuldades todo mundo tem. Quando você coloca um objetivo como meta na sua vida, tem que lembrar que a vida ela segue, ela flui como um rio. Então nesse percurso vai acontecer momentos de tristeza, de dificuldade, o importante é seguir. Porque nem sempre alcança o topo o mais inteligente, né, o nerd, talvez aquele que não desiste dos próprios sonhos. Então sempre vai ter alguém para ver o seu esforço, para te dar uma mão, para te auxiliar, e você vai alcançar. Doutora, nós ficamos muito felizes por a senhora ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco, de trazer a sua história. Com certeza me inspirou também o doutor San Gabriel e aqueles que nos assistem. E com certeza esse episódio vai ficar marcado na história do Juricast. Eu que agradeço o convite de vocês, fico imensamente feliz por confiarem de eu vir aqui contar a minha história, poder incentivar outras pessoas. Acho esse projeto de vocês interessantíssimo, importante, porque ninguém vem aqui para fazer propaganda de si ou do trabalho que executa. Pelo contrário, contar, né, da felicidade, das dificuldades que é trabalhar, ser advogada, a história do outro lado, né, dentro de uma sala, o atendimento ao cliente, o contato direto com o direito. Vocês estão de parabéns, eu desejo sucesso a vocês. Parabéns pelo podcast. Chegamos ao final de mais um Juricast. Pedimos que deixemos seu like, o seu comentário logo aqui abaixo e que nos siga no Instagram. Até o próximo episódio.